E aí, pessoal, sou a professora Ellen, dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, com a temática de Fisiologia do Sistema Endócrino. Nós falaremos especificamente hoje sobre o controle endócrino do metabolismo do cálcio e do fósforo. Para tanto, precisamos entender, antes de mais nada, quais as funções reguladoras e metabólicas exercidas por esses elementos, qual a importância, então, consequentemente, de se conhecer esses mecanismos reguladores dos íons cálcio e fósforo. Então, inicialmente, é básico que nós nós salientemos o fato de que o cálcio e o fósforo são elementos indispensáveis a inúmeras funções orgânicas e que eles caminham em associação, devendo sempre estarem em níveis adequados um em relação ao outro para a perfeita manutenção das funções orgânicas. Com relação ao íon cálcio, muitas funções podem ser destacadas. Uma delas é a atuação como mensageiro químico de funções celulares. Inclusive, já relatamos algumas delas. Então, a atuação como segundo mensageiro hormonal, inclusive. Então, os hormônios ativando o receptor e, a partir disso, o segundo mensageiro, como pode ser, né? Já citamos isso, o íon cálcio. Ele participa da contração muscular, então o íon cálcio ele precisa estar presente para ocorrer a liberação do sítio de ligação da actina, a ativação de células nervosas, visto que o influxo de cálcio ele é necessário para a exocitose do neurotransmissor no terminal nervoso, a liberação de hormônios, porque no caso dos hormônios do grupo peptídico, dos hormônios que são lipoinsolúveis, eles precisam ser liberados por exocitose da célula que os sintetiza, e esse é um processo onde o íon cálcio é necessário. Também o processo de ativação enzimática e tantas outras, né? O íon cálcio também, a gente já comentou isso, ele participa na coagulação sanguínea, na formação dos trombos. Ele é necessário para essa estruturação dos trombos. A estruturação óssea, né? Constituição de ossos e dentes, função estrutural também o cálcio possui. Já o íon fósforo desempenha também, assim como o cálcio, inúmeras funções. Entretanto, ele é bastante esquecido. A gente tende a lembrar mais da função do cálcio do que a do fósforo, mas esse é tão importante quanto. Então, se a gente for verificar, por exemplo, a atuação no metabolismo celular, ele vai ser indispensável, visto que o fósforo ele é constituinte do ATP. Então, o ATP nada mais é do que uma molécula onde temos 3 fósforos. Adenosina trifosfato. Então, sem o fósforo, nós não teríamos nem sequer a nossa fonte primordial de energia. Além disso, também, o fósforo ele vai ter uma função estrutural nos ossos, nos dentes, assim como também uma função tamponante quando na corrente sanguínea. Essa porção chamada fósforo inorgânico, ele é um importante tampão, evitando assim as variações de pH na corrente sanguínea que seriam incompatíveis com a vida. Então, ele tampona o íon hidrogênio e, dessa forma, evita a acidificação sanguínea. E o fósforo orgânico, ele constitui muitas estruturas
celulares, dentre as quais os fosfolipídios, que estão grandemente, e fosfoproteínas, que encontramos grandemente na membrana plasmática. O próprio ácido nucleico tem constituição com fósforo, o glicogênio, cofatores enzimáticos e tantas outras estruturas celulares. Assim como também o fósforo faz parte da estruturação de segundos mensageiros, como já comentamos também, o AMP cíclico, que é oriundo da lise, daquele ATP que nós comentamos anteriormente. Nas funções orgânicas, esse fósforo também participa no processo de contração muscular, visto que, para que haja contração muscular, assim como também o próprio relaxamento da musculatura, é necessário o gasto de ATP. Os eventos ativos, também as bombas, a ativação de bombas, como a do bomba de sódio e potássio, por exemplo. Então, são processos ativos e que necessitam de gasto de ATP. E funcionamento de outras estruturas, como a própria motilidade espermática. Então, se a gente for pensar na movimentação do flagelo, isso vai gastar energia. Então, também são processos que vão requerer esse gasto desse ATP. Dessa forma, em virtude das inúmeras funções do cálcio e do fósforo no organismo e consequentemente, a indispensável necessidade da manutenção adequada desses elementos para a vida do animal, tem-se os mecanismos de regulação do cálcio e do fósforo. Então, para que, como profissionais da saúde, nesse caso da saúde animal, possamos trabalhar de forma adequada nas mais variadas áreas, é necessário o conhecimento dessa atividade, desses mecanismos de regulação dos níveis orgânicos de cálcio e fósforo. Não só para o profissional que vai ser clínico, como para qualquer outro. Então, se a gente pensar a nível de produção de carne, produção de leite, isso também é necessário, ou mesmo aquele que vai lidar em matadouros, porque, como já vimos, esses elementos participam da contração muscular, do relaxamento da musculatura, da funcionalidade nervosa, então também vão interferir até mesmo na qualidade dos produtos obtidos. Como o cálcio e o fósforo, eles são elementos que caminham juntos, como já falamos, os níveis de cálcio e fósforo, eles têm um equilíbrio entre si. Basicamente, os mecanismos utilizados no controle desses elementos são os mesmos, que é o que a gente vai começar a descrever. A distribuição do cálcio e fósforo no organismo, ela se dá de forma que o conteúdo corpóreo total de cálcio, ele fica na faixa de 20 a 25 gramas por quilograma de massa, corpórea, de peso corpóreo, e o conteúdo de fósforo de 11 a 14 gramas por quilograma. Sendo que nos ossos, dentes e ossos, nós temos aí aprisionados, reservados, cerca de 99% do cálcio. Então, 99% desse cálcio orgânico ele está depositado em ossos e dentes, e 85% do fósforo também, formando especialmente as estruturas chamadas de cristais de hidroxiapatita, que são estruturas estáveis, formam os cristais estáveis, a fração estável do osso, que correspondem a cristais de cálcio, fósforo e água. Dessa forma, a remoção dessa estrutura, ela é bem, como nós falaremos a seguir, ela é bem mais difícil do que a fração solúvel, que é uma fração mais
disponível, de facilidade maior nessa disponibilidade. Então, os ossos, eles funcionam, portanto, como uma reserva, como um reservatório de cálcio e de fósforo, tanto servindo como local de deposição desses elementos quando eles estão em excesso na corrente sanguínea, como também uma fonte para doação quando a corrente sanguínea tem baixas concentrações dos mesmos. Então, o 1% de cálcio restante e os 15% de fósforo restantes, aqueles que não estão na forma de cristais de hidroxiapatita depositados nas estruturas ósseas, eles constituem os depósitos extracelulares, eles ficam nos tecidos moles. E esses depósitos extracelulares são formados pelo tecido intersticial, que é aquele espaço entre células, no sangue, e também formando os cristais amorfos ou em solução de cálcio. Então, essas são reservas de cálcio mais facilmente disponibilizadas quando necessário. E também ficam na estruturação óssea, mas não como cristais de hidroxiapatita. Nesse caso, é o elemento na forma solúvel, em solução. O sangue, ele é a fonte direta de cálcio e de fósforo para as funções teciduais. E por isso, são os níveis sanguíneos desses elementos que vão desencadear todo o processo, todo o mecanismo de controle dos níveis de cálcio e fósforo. Então, toda vez que os níveis de cálcio e fósforo, sanguíneo, sérico, eles estiverem alterados, é desencadeado o processo de controle para a manutenção dos níveis apropriados desses elementos na corrente sanguínea, que é a fonte dos mesmos para o desempenho das funções orgânicas. No sangue, o nível de cálcio ele varia de 7,9 a 12 mg por decilitro e vai variar de acordo com a espécie, inclusive. 50% desse cálcio ele fica ligado a proteínas e 50% ele fica na forma difusa ou ionizada, que é a forma livre, sendo essa a responsável por desencadear as funções orgânicas, a fração fisiologicamente ativa, portanto, participando dos eventos biológicos, ou seja, do desempenho das funções orgânicas, e inclusive o desencadeamento desse controle dos níveis de cálcio no organismo. Então, toda vez que essa fração difusa ou ionizada do cálcio, que é a fração disponível, ela estiver baixa ou alta demais, isso vai desencadear o processo, os mecanismos de controle dos níveis de cálcio e fósforo. E essa variação, ela fica na faixa de 5%. Então, seja 5% a mais ou 5% a menos desse elemento na corrente sanguínea, vai se ter o desencadeamento dos mecanismos de controle. No caso do fósforo, ele tem uma concentração sérica menor, orgânica menor do que o cálcio, e no caso do sangue, ele fica na faixa de 3 a 7,3 mg por decilitro, também tendo um certo nível de variação. Nesse caso, apenas cerca de 12% fica ligado à proteína e cerca de mais de 88% fica na forma livre ou ligado a cátions, como é o caso do hidrogênio, que a gente já comentou. E essa é a forma difusa ou ionizada, responsável por desencadear também os mecanismos de controle e as ações biológicas. No caso do fósforo, as variações orgânicas diárias são muito maiores do que a do cálcio. Então, para que o fósforo seja o desencadeador dos mecanismos de regulação, ele tem que ter uma variação de até 50%.
Então, 50% a mais ou 50% a menos de fósforo no organismo. Em virtude disso, em termos gerais, é o cálcio que vai desencadear os processos de regulação, em virtude do que muitas literaturas nem citam o fósforo nesse processo, né, de desencadeamento dos eventos de controle dos níveis de cálcio e fósforo no organismo, porque as variações diárias de fósforo suportadas são muito maiores do que a de cálcio. Então, enquanto o cálcio com uma variação média de 5% nos seus níveis já desencadeia os mecanismos de controle, o fósforo apenas com cerca de 50% de variação é que o fará. Obrigada, mais uma vez lembrando, as imagens são retiradas em sua maioria do Google Imagem, não nos cabem no direitos autorais, e em virtude disso, essas aulas não devem ser baixadas ou compartilhadas, nem os seus links, mas somente utilizadas pela plataforma AVA pelos alunos devidamente matriculados na disciplina. Bom uso do material e até a próxima!